Meus queridos, agora quero trazer-lhes uma palavra também da parte de Deus, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 7 e 8, ou 8 e 9, que está escrito: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Maravilhas! Meus queridos amigos que ouvem-nos nesta manhã, este é um tema mais falado aqui nesses dias, onde nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Qual é o tema, pastor? Salvação. O tema principal que nós tratamos aqui às segundas-feiras é o tema salvação. Exatamente porque o homem se perdeu. E o homem perdido precisa de salvação. E onde houver um pecador, Deus dará sempre o jeito de ali levar um Salvador. E o Salvador não é um líder de uma denominação evangélica, protestante ou outros segmentos religiosos. O Salvador é o próprio Jesus Cristo, porque em Atos capítulo 4 e versículo 12 está escrito: porque em nenhum outro há salvação pelo qual devamos ser salvos, porque em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. Então não existe salvação em outro nome senão no nome de Jesus. Evangelho escrito por João capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então veja, meus queridos amigos, irmãos, que quando o tema é salvação, o nome é o de Jesus, porque somente ele pode nos salvar da condenação eterna, da influência e do poder do pecado. E por falar em pecado, nós sabemos pelas escrituras sagradas que, muito embora o pecado seja uma realidade no mundo, mas Deus não criou o mundo com o pecado ou o homem pecador. Deus criou o homem perfeito, sem defeito algum, sem pecado. Mas o pecado, ele veio ao mundo porque o homem abriu a porta para o pecado, desobedeceu a ordem do Criador. No capítulo 3 de Gênesis, nós encontramos os relatos da queda humana, quando o homem perfeito desobedeceu a voz do seu Criador e fez com que o pecado entrasse no mundo, trazendo tantas maledicências, consequências e danos irreparáveis. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 6 e no versículo 23, ele disse que o salário, a consequência do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Talvez você possa
dizer para mim: mas pastor, se Adão e Eva pecaram, o que é que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com o pecado de Adão e Eva? Se eles pecaram, o que eu tenho a ver? Por que eu tenho que sofrer a consequência do pecado de Adão e Eva? Deixa eu lhe dizer, meu amigo e minha amiga, nós acreditamos por meio da Bíblia Sagrada que toda a raça humana veio a partir de Adão e Eva, de acordo com a Bíblia Sagrada. Nós cremos na Bíblia como palavra de Deus, verdade absoluta. E assim sendo, a Bíblia diz que o homem e a mulher desobedeceram, vieram a errar, o alvo a pecar contra o seu Criador. E nós que descendemos de Adão e Eva, também viemos com um problema. Por sermos descendentes de Adão e Eva, se fizermos uma regressão humana, nós chegaremos exatamente em Adão e Eva. Por participarmos ou virmos deste casal, todos nós viemos com um problema e com um defeito. E eu gostaria de exemplificar isso para você, convidando aqui o meu amigo David, que vai cooperar comigo agora. Observe, meu amigo, quando eu falo dessa deformidade, aqui na mão do David, o que é que você tem aí, David? Observe isso aqui, meu amigo, para você entender a pregação. O que é isso aí? Forma de bolo. Aqui nós temos, queridos, uma forma de bolo. Observe que todo bolo que for feito aqui por esta forma, se ela tiver amassada, David, o que é que vai acontecer? Quando se faz um bolo com essa forma e ela está amassada, como é que esses bolos virão? Todos os bolos que saírem dessa forma, como é que ele vai vir? Com defeito. Vai vir com defeito, vai vir amassado. Sim ou não? Sim. Observe, queridos irmãos, que todos nós viemos de uma forma chamada Adão e Eva. Adão e Eva pecaram, desobedeceram, então eles ficaram com um defeito. Por eles estarem defeituosos, porque o pecado faz isso, David, o pecado nos deixa defeituoso, nos deforma. Então o defeito de Adão e Eva, por sermos descendentes deles, automaticamente nós também herdamos o mesmo pecado, o mesmo defeito. Então talvez você nunca entendeu, mas por que eu sou pecador? Se foi Adão e Eva que pecou, exatamente porque se o pecado trouxe um defeito neles, e nós descendemos dele, irmão Robério, automaticamente todos nós também viemos com um defeito chamado pecado. Mas observe, queridos irmãos, que por conta disso, a raça humana se fez pecadora. Por causa do pecado de Adão e Eva, todos nós descendemos também dessa condição caída. Mas aí eu digo para você, queridos, que se por meio de Adão e Eva nós viemos com defeito, o que é que pode mudar essa história? O que é que pode trazer transformação? Para você entender o que eu estou dizendo, vamos colocar Jesus como sendo um grande guarda-chuva. Coloca sobre a cabeça. Jesus é como que se fosse esse guarda-chuva aqui que você está vendo. E esse guarda-chuva foi aberto 2000 anos atrás. Esse guarda-chuva da graça foi aberto 2000 anos atrás. E todas as pessoas que se acham pecadoras e defeituosas e que queira mudar a sua realidade, o que é que elas têm que fazer? Elas têm que vir para baixo deste guarda-chuva que representa a graça de Deus.
O que pode resolver o problema do defeito da raça humana é participar desse guarda-chuva, é vir para o guarda-chuva que representa a graça de Deus que foi aberta 2000 anos atrás. Jesus não vai forçar você, mas uma coisa é certa: o guarda-chuva da graça está aberto para qualquer que queira vir ficar debaixo dele e resolver o problema do defeito chamado pecado. O que é que nós estamos fazendo aqui essa manhã? Nós estamos dizendo para vocês: o guarda-chuva da graça de Deus está aberto. Se você quer resolver o seu problema do seu pecado, venha para debaixo do guarda-chuva da graça de Deus e ela vai alcançar você. Deus está dizendo por meio dessa palavra essa manhã, muito obrigado, meu amigo. Deus está dizendo nessa manhã que o que vai resolver o seu problema, o problema do homem e da mulher, é exatamente ser participante da graça de Deus. E é por isso que eu fiz a leitura em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Se a salvação, David, viesse pelas obras, provavelmente que muitas pessoas se sentiriam dignas da salvação, mas a salvação está exemplificado em um grande guarda-chuva que Jesus abriu 2000 anos atrás e disse através dessa ilustração: qualquer que quiser a salvação, qualquer que quiser reparar o problema do pecado, o defeito do pecado, abandone o pecado vindo para debaixo da graça de Deus. Não é as suas boas obras, não é porque você é caridoso, não é porque você dá esmolas que você vai ser salvo, não é porque você é uma pessoa boazinha que você vai ser salva. A salvação é mediante a graça de Deus que se manifestou trazendo salvação para todos os homens. Se a salvação se conquistasse por uma grande somatória de dinheiro, eu nem estaria aqui pregando a palavra, porque sou um pobretão. Se a salvação fosse conquistada por dinheiro, todos os ricos já estariam salvos, porque eles teriam dinheiro bastante para comprar a salvação. Mas a Bíblia diz que a salvação, David, é um dom gratuito de Deus. Você não compra com dinheiro, compra, David? Você compra a salvação com dinheiro? Obviamente que não. A salvação se adquire gratuitamente. E qual é o preço da salvação? Ter fé. O preço da salvação é você crer no Evangelho de Jesus Cristo. Mas pastor, é só crer no Evangelho? É somente crer no Evangelho e receber Jesus, entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, e você vai ser salvo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 31. 2 homens de Deus que estavam presos por causa da pregação do Evangelho, disse para um homem que perguntou: e o que é que eu devo fazer para ser salvo? Qual foi a resposta? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Observe, meus queridos amigos, que a condição para ser salvo é crer no Senhor Jesus Cristo. E a salvação ela é entregue não somente para você individualmente que creu, mas é para você e toda a sua família. Toda a sua família. A salvação é um dom gratuito de Deus dado para você e toda a sua família. Então, meus queridos amigos, irmãos, por mais que viemos defeituoso por conta de Adão e Eva, os nossos pais primitivos, Jesus é aquele que vem resolver esse problema.
Em Cristo nós saímos e perdemos o poder do pecado que nos influencia. Porque é que a sua vida é pecar, porque é que a vida de muitas pessoas está escravizada por tantas coisas, pelo pecado, pela mentira, pelo engano, pela prostituição, pela bebedeira, pelas drogas e tantas outras maledicências, porque não compreendeu que Jesus Cristo, ele veio resolver o problema do pecado na raça humana. Jesus Cristo veio para dizer ao pecador: ei, pecador, existe solução para você. Ei, pecador, existe perdão para você. Ei, pecador, ainda há jeito para você. Ei, pecador, você pode mudar o quadro da sua vida crendo no meu nome. Jesus está dizendo: creia no meu nome, no nome de Jesus, e você vai ter o seu problema do pecado resolvido. Você não vai mais viver sobre o poder e a influência do pecado que te escraviza. Jesus te liberta hoje. Todos nós, já demonstrei aqui com uma forma de bolo, que por conta de Adão e Eva, todos nós viemos com defeito. Mas também já ilustrei que a graça de Deus é como um grande guarda-chuva, mas só é alcançado por esta graça de Deus aqueles que vêm para debaixo desse guarda-chuva da graça de Deus. Se você está cansado de uma vida de pecado, de derrota, eu quero te chamar nessa manhã para você ser alcançado pela graça de Deus. Eu quero dizer para você, meu amigo e minha amiga, Jesus é a graça de Deus, e por meio da fé nele. Mas que fé é essa, pastor Ednei? É uma fé que te leva a renunciar o pecado. Você já viu, David, que tem muita gente que diz assim: eu tenho fé, eu até tomo café com Deus Pai todas as manhãs, mas nos finais de semana está tomando café com Satanás. Do que adianta tomar café com Deus Pai de manhã e durante a noite está tomando café com o diabo na prostituição, café com o diabo nas bebedeiras, nos usos de drogas, na traição de marido, na traição de mulher? Não adianta tomar café com Deus Pai de manhã e passar o resto do dia tomando café com o diabo, com as suas práticas e os seus pecados, os seus enganos. Não adianta. Nós estamos aqui para confrontar o pecado e dizer: arrependa-se dos seus pecados e receba perdão em Jesus Cristo, Filho de Deus. É a única maneira que nós temos para resolver o problema. É a única maneira. É correndo para debaixo da graça de Deus. Não adianta, meu amigo, ser um mero religioso. Não adianta estar na missa no final de semana ou no culto, se depois você vai correr e se entregar aos braços do pecado. Não adianta rezar Salmo 91, se depois você vai trair marido, vai trair esposa, vai cheirar cocaína, vai usar drogas, vai se prostituir, ou até mesmo vai alimentar o seu ego achando que é digna de salvação porque é uma pessoa boazinha. Ninguém vai ser salvo porque é boazinha. Todos nós que seremos salvos, seremos pelo mérito de Cristo, pela graça de Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, e não pelas nossas obras. É o que está escrito em Efésios 2, 8 e 9, que a salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós estamos aqui essa manhã, eu, cantor Eliseu, pregador David, os demais que já confessaram a Cristo, que estão nesta praça. Nós não vamos ser salvos, não vamos alcançar a salvação porque estamos pregando aqui, mas porque Cristo pregou a mensagem que nos salvou 2000 anos atrás. E nós cremos nessa mensagem, David.
E nós acreditamos nessa mensagem. E no dia que nós acreditamos, eu sei o pecado que eu deixei. Você sabe o pecado que você deixou. Você sabe o pecado que você deixou. Então, meu amigo e minha amiga, é a graça de Deus que te dá força. Mas pastor, eu não suporto, eu não aguento. Quando eu penso que não, eu já estou fazendo um erro novamente. Fora da graça de Deus, ninguém consegue vencer o pecado. Mas dentro da graça de Deus, nós triunfamos sobre as obras da carne. Nós triunfamos sobre o pecado. E nós estamos dizendo para você nessa manhã: Jesus é a força que te ajuda a vencer o pecado e as obras da carne. Jesus. É por isso que o nosso cantor Eliseu disse bem nessa manhã: nós não estamos aqui para anunciar placas de igreja. Nós estamos aqui para proclamar que Jesus é o Senhor, o Salvador, o Perdoador, a graça que precisamos, a oportunidade, o perdão. Todas as segundas-feiras que nós estamos aqui, David, sabe o que é que está acontecendo? O guarda-chuva da graça está sendo franqueado, e Deus está dizendo: venha para debaixo, venha para debaixo, venha para debaixo, porque somente assim você consegue ter salvação. E ninguém é forçado a isso. O mais importante, que ninguém é forçado a reconhecer o Senhor Jesus para ter a salvação. Mas o mesmo livre-arbítrio que você tem para negar a Jesus, para não receber a mensagem de salvação, é o mesmo livre-arbítrio que vai colocar a muitas pessoas no inferno. Você pode dizer hoje: não, ainda não, não quero, estou jovem demais para estar privado das coisas do mundo, estou jovem demais para viver preso à religião, estou jovem demais para crer em um Jesus que eu não posso pecar, que eu não posso me prostituir, que eu não posso usar minha droguinha, que eu não posso fazer aquilo que a minha carne pede. Eu estou jovem demais. Mas deixa eu lhe dizer, meu amigo, se você está jovem demais para continuar pecando e não reconhecer a graça de Deus, lembre-se que jovem ou velho, se você não reconhecer a graça de Deus, você também será jovem demais, mas mesmo assim vai experimentar a danação, a condenação e o duro juízo que há de condenar a sua alma eternamente ao inferno. Nós concluímos essa manhã dizendo: estamos aqui para dizer a você, meu amigo, não vá para o inferno, não vale a pena. O inferno não compensa. O inferno não é um bom lugar. Não vale a pena ser condenado para viver eternamente no lago de fogo que foi feito para o diabo e seus anjos. Não vale a pena. E como aquele homem carcereiro disse: e o que é que eu faço para me salvar? A resposta é como um revérber. A resposta é como um ecoar que durou e tem durado mais de 2000 anos. A resposta é: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se nesta manhã alguém ouviu esta palavra e crê, eu quero franquear a oportunidade de você vir e dizer: pastor, eu quero entrar debaixo do guarda-chuva chamado graça de Deus mediante a fé e receber o perdão e reconciliação com Deus em Cristo Jesus. Se você deseja, você pode sair de onde você está e vir aqui, e nós vamos abençoar a sua vida em nome de Jesus, e nós vamos orar. Talvez você se afastou de Deus, talvez você tenha vivido somente pelos prazeres da sua carne e você acha que isso é tudo. Essa manhã é manhã de você voltar. Essa manhã é manhã de você entregar a sua vida para Jesus. E se você tem vergonha de vir até aqui, onde você estiver, você pode receber Jesus no seu coração
fazendo esta oração comigo agora, dizendo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu creio no poder desta pregação. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, e a partir de hoje, faz de mim uma nova criatura. Amém. Eu gostaria de concluir esse momento de predicação da palavra de Deus, orando por essa cidade. O pecado não compensa, o mundo não compensa, a vontade do mundo não compensa, Eliseu. E nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para dizer a você: corra para os braços de Jesus. Eu quero orar, Eliseu, e depois que eu orar, você vai cantar mais um louvor para a glória de Deus. Eu quero abençoar esta cidade, em nome do Senhor Jesus. Não importa quais prisões você tem vivido, não importa. Jesus quebra todas as cadeias que prende a sua alma. Deus, em nome do Senhor Jesus, como pregadores da tua palavra, Senhor, nós queremos abençoar nessa manhã toda esta cidade, esses comerciantes, ó Pai, aqui de farmácia, de lojas, de mercados, de material de construção, etc, Senhor. Cada pessoa que transita esta praça, eu oro por essas pessoas, pelas famílias, pelas autoridades políticas, civis e militares. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo este povo. Em nome de Jesus Cristo, que aqueles que estão com os olhos vendados tenham seus olhos abertos para reconhecer a graça de Deus. Que os corações que estão endurecidos sejam alcançados pelo poder da palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus, que toda violência, que todo vício, que todo crime caia pelo poder do nome de Jesus Cristo, e toda esta cidade venha reconhecer que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus.